Fala pessoal, hoje a gente resolveu trazer um tema que consideramos muito importante para todo mundo, seja acadêmico, seja profissional, que é a relação entre o Alzheimer e a privação de sono. E a gente achou importante trazer esse tema, principalmente depois que uma professora nossa, do terceiro período, comentou sobre essa relação, e a gente achou interessante e resolveu trazer, já que é uma coisa bastante comum no dia a dia de muita gente. Então, segue a vinheta. Bom, antes de falar especificamente sobre as descobertas, é importante que você entenda o funcionamento normal do cérebro e da memória e também as causas da doença de Alzheimer. O cérebro é composto por vários tipos de células, mas principalmente por milhões de neurônios que se conectam entre si. Essas conexões são chamadas de sinapses. É como se fosse um grande computador com seu circuito interno. Quanto à memória, ela é consolidada por um processo no qual primeiro a gente tem a experiência, depois ela vai ser guardada na memória de curto prazo, sendo depois passada para a memória de longo prazo. E essa última fase de consolidação da memória, que é o armazenamento na memória de longo prazo, se deve a algumas estruturas, dentre elas, principalmente o hipocampo. Inclusive ele recebe esse nome por causa de sua forma, pois as primeiras pessoas que foram denominar essa região o associaram à forma de um cavalo marinho. Você sabe agora do que o cérebro é formado e conhece uma das suas regiões mais importantes para a retenção da memória. Então, onde entra a doença de Alzheimer? De maneira geral, a doença de Alzheimer é uma condição que pode ter relação com a hereditariedade, mas que atualmente não possui um gatilho bem definido. Nela, há uma degeneração desses neurônios e de suas sinapses, principalmente na região relacionada à memória, que é o hipocampo. Existem diversas causas possíveis para essas degenerações, mas as principais atualmente estão relacionadas a duas proteínas, a beta-amiloide e a proteína tau. A proteína beta-amiloide é fruto da quebra de uma outra proteína. E na doença de Alzheimer, esse processo vai estar bastante aumentado. E aí essa proteína beta-amiloide vai se acumular, formando as famosas placas beta-amiloides ou placas senis. E essas placas são uma das principais responsáveis pela neurotoxicidade e pela disfunção das sinapses, daquelas conexões entre os neurônios que a gente comentou no início do vídeo. E a proteína tau? Bom, ela está no interior de cada neurônio, ela participa estabilizando estruturas fundamentais, tanto para a forma quanto para o transporte de substância dentro da célula. Porém, na doença de Alzheimer há uma alteração química dessas proteínas que faz com que elas se acumulem dentro da célula, formando os chamados emaranhados neurofibrilares. No geral, isso vai acabar levando à morte do neurônio. Certo, mas o que é que uma proteína tem a ver com a outra? É que há estudos que mostram que a formação dessas placas beta-amiloides são responsáveis pela desestabilização das proteínas tau dentro dos neurônios. Pronto! Agora você já sabe como é um cérebro normal e como ocorre a sua degeneração na doença de Alzheimer. Então, o que tem a ver a privação de sono e o Alzheimer? Estudos mostram que o ciclo de sono e vigília regula os níveis de proteína beta-amiloide e de proteína tau, tanto no líquido que preenche o espaço entre as células do nosso organismo, quanto no líquido que envolve as estruturas do sistema nervoso central. Ou seja, quando estamos acordados, ativos, há um aumento natural tanto da proteína tau quanto da proteína beta-amiloide no cérebro. E o sono acaba tendo uma função fundamental na eliminação dessas proteínas beta-amiloides. Assim, a privação crônica de sono, ou seja, o hábito de dormir pouco, se associa ao aumento tanto da tau quanto da beta-amiloide, quanto da formação desses emaranhados neurofibrilares, e que são fundamentais no desenvolvimento da doença de Alzheimer. Daí a enorme importância de uma boa noite de sono na prevenção da doença. Bom, pessoal, então é isso. Mas é importante lembrar que, como em toda pesquisa científica, ainda faltam muitos estudos para comprovar especificamente o mecanismo por trás. Mas pelo menos o alerta já fica por aqui. E é importante nunca esquecer também que cada indivíduo é um indivíduo, ou seja, cada um vai ter chances diferentes de desenvolver qualquer doença que seja, mesmo que estejam em condições semelhantes. Esperamos que o vídeo tenha sido didático e de fácil entendimento, principalmente falando de uma doença que é tão complexa e atinge tanta gente. E principalmente agora que os estudos mostram que ela está tão relacionada ao dia a dia de muita gente, que vai trabalhar, chega cansado, mas ainda tem que estudar, dorme pouco e continua assim a sua vida, a sua rotina. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E se gostou, deixa aquele like, que ajuda muito o canal. E caso tenha interesse, também temos outros vídeos no canal dando dicas, falando sobre livros e mostrando um pouco do nosso dia a dia. Então é isso. Um abraço e até a próxima. Até mais.